A Ambima preparou para o mercado o Código de Conduta Ética Profissional e que bom que isso chegou para o mercado. Eu preparei essa apresentação aqui para a gente discutir esse código, eu explicar o que tem dentro dele, mas antes algumas perguntas que já começam a aparecer. O Código de Ética já está caindo nas provas de certificação? Não. O Código de Ética deve começar a cair nas provas a partir de 2026, ok? Porém, apesar de não estar caindo na prova, todo mundo que se inscreve nos exames agora precisa ler o código e dar ciência. E, segundo o que a Ambima nos disse, muito em breve ela vai convocar todos os profissionais que têm a certificação para dar ciência ao código de maneira eletrônica. Fechado? Mas ó, independente de estar ou não caindo na prova, isso aqui você precisa conhecer. Trabalhando você no mercado financeiro ou estudando para que daqui a pouco esteja trabalhando no mercado, isso aqui vai ser a diretriz do seu comportamento. Então, a preocupação não deveria ser se cai ou não nas provas. A preocupação deveria ser, eu profissional, na minha conduta, no meu dia a dia, eu estou de acordo com esse código? Essa deveria ser a preocupação. E como eu disse, eu preparei essa apresentação, mas antes ainda de eu falar sobre ela, uma outra reflexão, tá? Eu sei que muitas pessoas podem falar, mas por que isso agora? Veja bem, se você for aí no Google, no seu celular, no seu computador, e digitar lá código de ética, você vai perceber que, não, se não todas, mas muitas profissões têm lá o seu código de conduta ética. Por quê? Isso traz diretrizes para os profissionais daquela área. E no mercado financeiro não deveria ser diferente, né? É verdade que nós já temos o Código de Conduta Ética da Planejar. A Planejar é a associação que detém o direito de uso da marca CFP aqui no Brasil e, portanto, todo mundo que é associado a Planejar ou que estuda para o CFP, que tem o CFP, conhece este código. Mas agora a Ambima trazendo isso traz mais clareza para você, profissional, e o que a gente pode e deve esperar do seu comportamento enquanto profissional. Fechado? Então é isso, repito, ainda não cai nas provas, mas essa não deveria ser a nossa preocupação. A preocupação é, será que o meu comportamento está de acordo com isso? Essa é a preocupação de um profissional que tem zelo e cuidado com a própria profissão. Então eu estou separando aqui os 9 princípios éticos que a Ambima destaca dentro desse documento. Eu estou deixando aqui embaixo o documento que a própria Ambima elaborou na íntegra para você ler, tá? Lá ela inclusive vai separar sobre comportamentos para quem é da área de distribuição, para quem é da área de gestão. E aí eu recomendo que você leia, mas independente de materiais adicionais, independente de mais nuances que tenham dentro desse documento, que repito, está aqui embaixo e muito bem elaborado pela Ambima, eu quero discutir com você esses 9 princípios éticos para que você entenda que, mais uma vez, a prova não deveria ser preocupação. E não tem aqui nada que seja distante daquilo que faz parte de uma carreira sólida e sustentável. Então vamos lá, o primeiro princípio é esse aqui, é o princípio do comportamento ético, tá? Vamos ler comigo aqui, ó. Ela espera que o profissional mantenha uma reputação sólida, ou seja, sem envolvimento em práticas que possam causar prejuízo aos investidores, aos mercados financeiro e de capitais, ao processo de certificação, à Ambima ou suas instituições associadas e aderente aos códigos. Ou seja, que a nossa postura seja uma postura que não vá trazer nenhum prejuízo para o nosso ecossistema. E olha só, e ela também espera que esse profissional atue de maneira ética, mantendo uma postura íntegra e condizente com os princípios estabelecidos no Código de Ética e no edital de certificação. Se você está estudando ou se você já tem uma certificação, tem lá um edital que traz todas as regras a respeito da certificação. Sim, é verdade que quando você está estudando, possivelmente você nem olha para o edital, principalmente se você escolhe uma instituição que vai orientar você dentro desse processo. Por exemplo, se você resolve estudar com a T2, por exemplo, aqui a gente cuida de todo esse processo para orientar você na medida do possível para entender não só a prova, mas o processo do exame. Mas é importante você entender as regras e as diretrizes daquele exame que você está se submetendo, tá bom? Já o segundo princípio que a gente vai falar é o princípio da boa-fé e transparência, tá? Então, vamos ler aqui comigo e você percebe que as coisas vão ficando mais tranquilas, né? Se a gente vai entendendo o que diz esse código, não precisamos ter nenhum tipo de preocupação.
Boa-fé e transparência. Ao exercer suas atividades, atue com transparência, diligência, lealdade, sempre visando os melhores interesses de investidores e clientes. É isso que se espera de você. É isso que se espera, que no seu relacionamento com o cliente você perceba que há o interesse dos investidores, que há o interesse dos clientes e que o interesse do cliente deve estar acima do seu, tá? Então, mais uma vez, princípio ético bem tranquilo. Vamos falar do terceiro aqui, ó, responsabilidade e vigilância. Espera-se que esse profissional assuma a responsabilidade pelos seus atos, demonstrando prudência e atenção nas suas ações, evitando qualquer tipo de negligência ou descuido. E veja, é claro que nós, enquanto profissionais, estamos sujeitos ao erro. Uma coisa é a gente errar por a primeira vez, porque não conhecia, porque algo estava fora da nossa zona de conhecimento e a gente foi lá e, infelizmente, cometeu o erro. Isso vai acontecer, tá? Não acha que a sua carreira vai ser perfeita, porque não vai. Mas não é porque nós somos sujeitos ao erro que nós não devemos ser vigilantes, não devemos ser cuidadosos. Uma coisa é a gente cometer um erro e ter culpa nisso, e aí, se isso acontecer, a gente assume a responsabilidade. Outra coisa é a gente ter dolo, ter intenção de fazer errado. É completamente diferente. Então, é ter cuidado nas nossas ações. Porque nós, profissionais de mercado financeiro, a gente lida com algo que é muito importante na vida das pessoas. A gente lida com orientação financeira. Na medida do possível, oriente melhor e nunca induza o seu cliente ao erro, porque induzir ao erro é você saber que está enganando. Tá bom? Quarto princípio, ó, estar em conformidade com as regras. Não pratique atos que violem as normas e os princípios estabelecidos no Código de Ética, nas regulamentações vigentes e nos códigos Anbima, bem como tenha ciência das certificações exigidas pelas instituições associadas ou aderentes para o exercício das atividades de gestão e distribuição de investimentos. Eu vou te falar, existem pessoas que consideram que as certificações elas são um problema. Meu amigo, minha amiga, não faz o menor sentido você pensar isso. Ó, ninguém acredita que a certificação ela é suficiente para você saber tudo, dominar tudo, mas ela é o mínimo necessário para você desempenhar uma atividade, o mínimo necessário. Se você quer ter uma carreira em um certo segmento da economia e que você considera que provar que você tem um conhecimento mínimo é um problema, talvez você esteja na profissão errada. Talvez você esteja querendo trilhar a sua carreira num segmento que não é para você. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a trabalhar no mercado financeiro, mas entenda, a certificação ela é uma aliada sua. Ela vai mostrar que você conhece o mínimo necessário para desempenhar atividade de distribuição, CPA 1020 ou CEA, ou de gestão, CFG, CGA e CGE, tá bom? Então tem de estar em conformidade com as regras. Se aquele cargo exige isso, óbvio, eu preciso provar que eu conheço o mínimo, tá bom? Depois, cumprimento das obrigações. Este é o quinto princípio. Cumpra todas as suas obrigações, empregando no exercício de suas atividades o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração dos seus próprios negócios. Você, ao desempenhar a sua atividade no mercado, você vai orientar o teu cliente. Se você trabalha com distribuição ou se você trabalha com gestão, você vai gerir o recurso do teu cliente. O mínimo que se espera é que você seja prudente, que você seja zeloso, que você administre esse recurso do teu cliente, essa indicação, de um jeito que toda pessoa prudente, não todo mundo, mas toda pessoa prudente faria com a sua própria grana. Não vai expor o dinheiro do cliente a uma situação que não é compatível com o perfil de risco, com o objetivo dele, tá bom? Sexto princípio que a Anbima nos trouxe é a atualização técnica. Busque constantemente aprimorar sua competência técnica e seu conhecimento sobre os instrumentos, as instituições de mercado financeiro e de capitais, mantendo-se atualizado e informado sobre sua profissão e responsabilidade das atividades que exerce. É o mínimo que se espera. Ó, infelizmente, há pessoas que tiram a certificação, sei lá, tirei a CPA 10 ou a CPA 20 há 5 anos. Essas pessoas passam 5 anos sem estar em contato com o assunto, sem estar se aprofundando, sem estar estudando. Aí chega na hora da renovação, se preocupam. Ai, meu Deus, e agora? Eu tenho de renovar
Mais uma vez, voltando para o que eu disse nesse vídeo. Meu amigo, minha amiga, a certificação, ninguém diz que a certificação é tudo que você precisa para ser um excelente profissional. Não, pelo contrário. O que todo mundo diz é, a certificação é um nível de conhecimento técnico mínimo que você precisa comprovar. Aí você passa na prova, às vezes passa porque deu sorte, não porque estudou do jeito certo, passa porque decorou a questão, o que é um completo erro. Para ficar depois 5 anos sem se conectar com o assunto, você precisa se manter em contato. Você confiaria em fazer uma cirurgia com um médico que se formou na faculdade, fez a residência, está atuando há 10 anos, mas desde que saiu da residência médica não se atualizou? Provavelmente não. Então olha que o conhecimento que você precisa adquirir em atualização técnica é um ativo da sua carreira, valoriza você enquanto profissional, tá bom? Então nunca para de estudar, este aqui é o 6º princípio que a Ambima nos traz. 7º, honestidade e equidade. Desempenhe as atividades com os mais altos padrões de honestidade e integridade, de forma a manter a confiança de clientes e investidores. Mais uma vez, nós estamos lidando com uma parte muito sensível da vida das pessoas. A gente precisa ser íntegro nessa relação, a gente precisa ser honesto. A gente não pode e não deveria se beneficiar da falta de informação que há na outra ponta. No nosso mercado, há uma coisa que a gente chama de assimetria de informações. O que é isso? Nós, profissionais, normalmente temos muito mais informações a respeito dos produtos, a respeito do investimento do que o cliente. E aí, infelizmente, há pessoas que se aproveitam disso para se beneficiar. Se você pensa numa carreira a longo prazo, toma cuidado com isso. Seja honesto com o seu cliente, trate-o de maneira honesta como você trataria a tua própria grana, tá? Tenha essa equidade nesse tratamento com os clientes. Ah, vou tratar esse melhor do que aquele. Não faz muito sentido isso, tá bom? Então, 8º princípio, olha lá, ó, independência e imparcialidade. Deixa eu ficar desse lado para a gente ler junto, ó. Atue de forma independente e imparcial, mantendo transparência em relações a situações de potencial conflito de interesses, tanto na relação com as instituições empregadoras, quanto nas relações com os investidores. A natureza do nosso negócio ou a natureza do nosso trabalho é estar envolvidos em conflitos de interesse. E ainda mais porque, como eu disse há pouco, há uma grande assimetria de informação. E o que é esse conflito de interesses? Às vezes, o nosso interesse enquanto profissional é diferente do interesse do cliente para aquele momento. Isso é conflitante. Será que eu recomendo esse produto que me paga melhor comissão ou eu recomendo o produto que é melhor para o cliente? Meu amigo, minha amiga, na dúvida, no longo prazo a sua carreira só vai se sustentar se você recomendar o que for melhor para o cliente. E sim, eu sei que no dia a dia do banco, porque eu já estive aí, às vezes a pressão é grande, a meta é grande, e às vezes a gente olha para a meta e fala, se eu não abrir mão desses princípios aqui, eu não vou conseguir bater a meta do mês. Eu vou te falar, no longo prazo, a sua carreira só se sustenta se você for imparcial. E não há nada de errado você vender produtos e serviços que o banco oferece para o teu cliente. Nada de errado. Desde que você informe o cliente de tudo que tem dentro daquele produto. Se o cliente entrou no produto sabendo, você fez o que tinha que ser feito e bateu a tua meta. O que você não pode é enganar o seu cliente, omitir informações para ele para você se beneficiar. Mas é um produto em que eu sou comissionado, ou um produto que eu tenho pressão de meta para bater. E tá tudo bem, isso acontece, ok? Mas eu olho para esse produto, entendo a solução dele, explico a solução para o meu cliente, tá tudo certo aqui. Isso significa ser imparcial, ser honesto, tratar essa relação dessa forma, tá bom? E o 9º princípio que a gente vai falar é sigilo das informações confidenciais. Mantenha o sigilo de informações confidenciais, inclusive daquelas fornecidas pela Ambima. No desempenho da sua atividade enquanto profissional de mercado financeiro, você vai lidar com muita informação sensível.
você precisa ser uma pessoa confidente, você precisa guardar as informações. Não faz o menor sentido você numa roda de amigos, numa roda de familiar, falar, olha, eu atendi o cliente fulano de tal e o cliente fulano de tal investiu 5 milhões de reais comigo. Tá tudo errado isso, tá? Olha só, a sua carreira só se sustenta no longo prazo se você souber cumprir este princípio. Se você souber que, dado a natureza da sua atividade, você tem acesso a informações que ninguém mais precisa ter. E é assim que tem de ser. O teu banco, a tua corretora, a tua cooperativa, a instituição que você trabalha, tem lá muitos processos para cumprir o sigilo das informações. Só que esses processos se tornam falhos e ineficientes se você tiver uma boca grande e sair falando o que não deve por aí, tá bom? Então estes são os 9 princípios éticos que devem nortear a nossa atividade profissional. Reitero que há aqui embaixo desse vídeo um link para você baixar o documento elaborado pela Anbima na íntegra. Mais uma vez, isto ainda não cai nas provas, deve começar a cair em 2026 e isso, do jeito que foi trazido, ainda não há qualquer tipo de penalidade para a comprovação de descumprimento de uma dessas normas. Mas certamente a Anbima deve desenvolver isso ao longo dos próximos meses aí para que o nosso código de ética fique ainda mais robusto e faça ainda mais sentido para o mercado. E aí, conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse código. Você acha que ele vem numa boa hora? Você acha que não? Você acha que é necessário, que é desnecessário? Vamos conversar sobre isso. Deixa aqui um comentário e eu te vejo no próximo material. Tchau!